dia, boa tarde, boa noite. Vamos revisar hoje Direito Constitucional. Vamos revisar aqui Constituição. Vamos ver aqui Constituição. Dentro do baralho de Constituição, nós vamos estudar conceitos de Constituição, concepções de Constituição, classificações e estruturas da Constituição, constitucionalismo, neoconstitucionalismo, vigência, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, histórico das constituições brasileiras, interpretação das normas constitucionais e alguns exercícios de provas anteriores. Vamos começar aqui, vamos fazer uma questãozinha de conceito de Constituição. Deixa eu só habilitar aqui a caneta. Vamos lá. A Constituição deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado, que rege a sua organização político-jurídica. As normas de uma Constituição devem dispor acerca da forma de Estado, dos órgãos que integram a sua estrutura, das competências desses órgãos, da aquisição do poder e de seu exercício. Não vejo nenhum erro, vamos ao gabarito, questão correta. Agora vamos revisar concepções de Constituição. Nós temos as concepções sociológica de Ferdinand Lassalle, a concepção política de Carl Schmitt, a concepção jurídica de Hans Kelsen e a concepção culturalística de José Horácio Meireles Teixeira. Vamos começar aqui, eu vou revisar esse baralho completo, sem revisar um conceito por conceito, né? Porque eu quero que eles venham embaralhados. Então vamos iniciar. A concepção jurídica de Constituição foi trazida pelo teórico Hans Kelsen, na sua obra Teoria Pura do Direito. Aqui, já veio apresentando a resposta. Deixa eu ativar a caneta aqui, que eu esqueci de ativar. Já mostrou a resposta, né? A questão é correta, mas vamos ler a questão. A concepção jurídica de Constituição foi trazida pelo teórico Hans Kelsen na sua obra Teoria Pura do Direito. Ele posiciona a Constituição no mundo do dever ser, e não no mundo do ser, caracterizando-o como fruto da vontade racional do homem, e não das leis naturais. Se fosse leis naturais, seria jusnaturalismo. O conceito de Constituição de Hans Kelsen é o juspositivismo. Esta concepção toma a palavra Constituição em dois sentidos, lógico-jurídico e jurídico-positivo. Lógico-jurídico, vamos ao gabarito. Aqui, questão correta. Essa aqui é a pirâmide normativa de Hans Kelsen. O conceito lógico-jurídico é o que estaria aqui, acima da Constituição. E o conceito lógico-jurídico de Constituição significa respeite a Constituição. E aqui vem a Constituição, abaixo da Constituição vem as leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, etc. Abaixo disso, os atos infraconstitucionais. Vamos à próxima questão. No tocante ao tema conceito de Constituição, existem pensadores e doutrinadores que formularam concepções de Constituição segundo seus diferentes sentidos. Consequentemente, é correto afirmar que Ferdinand Lassalle, conceito sociológico. Ferdinand Lassalle, Carl Schmitt, conceito político. E Hans Kelsen é o conceito jurídico de Constituição. Jurídico positivo. Estão ligados às concepções de Constituição, respectivamente, jurídico, já vimos que não é, porque é o sociológico, sociológico e político. Então, acredito que esse gabarito é errado. Vamos ao gabarito. Exatamente, questão errada, acertamos. É correto afirmar que Ferdinand Lassalle, Carl Schmitt e Hans Kelsen estão ligados às concepções de Constituição, respectivamente, sentido sociológico, que é o Ferdinand Lassalle, político, que é o Carl Schmitt, e jurídico, Hans Kelsen. Próxima questão. No tocante ao tema conceito de Constituição, existem pensadores e doutrinadores que formularam concepções de Constituição segundo seus diferentes sentidos. Consequentemente, é correto afirmar que Ferdinand Lassalle, conceito sociológico, Carl Schmitt, político, e Hans Kelsen, jurídico, estão ligados às concepções de Constituição, respectivamente, sociológico, político e jurídico. É a mesma questão que a gente acabou de resolver, só que essa questão aqui agora está correta, não é? Aqui, questão correta, acertamos. Vamos aqui alguns detalhes, né? Concepção sociológica. Quem foi que fez esse conceito? Quem foi que criou esse conceito? Ferdinand Lassalle. Vamos voltar.
Ferdinand Lassalle, na sua obra A Essência da Constituição. A Constituição escrita, de acordo com Ferdinand Lassalle, é apenas uma folha de papel. Por quê? Porque a verdadeira Constituição do Estado é a soma dos fatores reais de poder. Agora vamos à concepção política. Concepção política de Carl Schmitt, na obra Teoria da Constituição. Para Carl Schmitt, a Constituição é a decisão política fundamental do titular do poder constituinte. Decisão política, que é a palavra-chave, fundamental do titular do poder constituinte. Schmitt estabeleceu uma distinção entre Constituição e leis constitucionais. Concepção jurídica de Hans Kelsen. Pela concepção jurídica de Hans Kelsen, na obra Teoria Pura do Direito, a Constituição é considerada como uma norma, e norma pura, como puro deve ser, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico. Toma a palavra Constituição em dois sentidos, lógico-jurídico e jurídico-positivo. Agora, Meirelles Teixeira é o principal expoente da concepção culturalista de Constituição. De acordo com Meirelles Teixeira, José Heráclito Meirelles Teixeira, a Constituição é produto de um fator cultural, produzido pela sociedade e que nela pode influir. E essa sociedade nela pode influir na Constituição. Trata-se de uma formação objetiva de cultura que encerra ao mesmo tempo elementos históricos, sociais e racionais. Vamos à próxima questão. Na concepção política, Schmitt estabeleceu uma distinção entre Constituição e leis constitucionais. A Constituição disporia somente sobre as matérias de grande relevância jurídica, sobre as decisões políticas fundamentais, quais sejam organização do Estado, princípio democrático e direitos fundamentais, entre outros. As demais normas integrantes do texto constitucional seriam tão somente leis constitucionais. Então, para Carl Schmitt, fazendo aqui um paralelo com a nossa Constituição, para Carl Schmitt, a Constituição seria até o artigo 6º, até o artigo 5º, 6º, que estabelece ali a organização do Estado, direitos e garantias fundamentais, os fundamentos do Estado. Então, estaria ali até o artigo 5º, até o artigo 6º. O que passa disso são as leis constitucionais. Por quê? Porque estão previstas na Constituição escrita, na nossa Constituição escrita, mas não se refere à organização do Estado, princípio democrático e direitos fundamentais. Vamos ao gabarito. Questão correta. Próxima questão. Segundo Lassalle é o conceito sociológico de Constituição, que nada mais é do que a soma dos fatores reais de poder. Para ele, isso seria Constituição. Então, vamos terminar de ler a questão. Segundo Lassalle, convivem em um país paralelamente duas Constituições. Uma Constituição real, efetiva, correspondente à soma dos fatores reais de poder que rege o país, e uma Constituição escrita, por ele denominada folha de papel. Correto. Acredito que é correto. Exatamente. A Constituição escrita só teria validade se correspondesse à Constituição real. Isto é, se tivesse suas raízes nos fatores reais de poder. Em caso de conflito entre Constituição real e Constituição escrita, esta sempre sucumbiria àquela. Próxima questão. José Horácio Meirelles Teixeira trouxe a concepção culturalista de Constituição, segundo a qual a Constituição é produto de um fato cultural produzido pela sociedade e que nela pode influir. Segundo ele, a Constituição é uma formação objetiva de cultura que encerra, ao mesmo tempo, elementos históricos, sociais e racionais. Carl Schmitt traz a concepção política de Constituição. Ok? Correto. Na sua obra Teoria da Constituição. A Constituição é a decisão política fundamental do titular do poder constituinte. Para Schmitt, a validade de uma Constituição não se apoia na justiça de suas normas, mas na decisão política que lhe dá existência. A concepção sociológica de Constituição tem como principal expoente Ferdinand Lassalle, cuja obra essencial é A Essência da Constituição. Nesta obra, ele entende que a Constituição escrita é apenas uma folha de papel. Para ele, a verdadeira Constituição de um Estado é a soma dos fatores reais de poder. Questão correta, né? Vamos ver. Bom, às vezes as questões parecem que se repetem, mas essa é a intenção. É a revisão pela repetição de informações, o que vai levar à maior fixação do conteúdo. Vamos revisar agora algumas questões de classificações e estrutura da Constituição.
A Constituição nominal, nominalista, é aquela que não reflete a realidade atual do país, pois se preocupa com o futuro. Ela tem a pretensão de conformar a realidade sem conseguir conformar integralmente o processo político. Bom, essa aqui é aquela teoria, aquela teoria que explica a efetividade da Constituição, a verdadeira efetividade da Constituição. Que a Constituição ela pode ser semântica, ela pode ser nominal ou nominalista, e ela pode ser normativa. Eu esqueci agora qual é o teórico que escreve sobre essa teoria, mas a normativa é aquela que há uma efetividade plena. A Constituição, aquilo que está escrito, ela realmente se aplica na prática. A nominal nominalista, ela é prospectiva, ela visa um futuro, ela visa a efetividade no futuro, ou seja, essa questão aqui está correta. E a semântica é aquela que aparenta ser uma Constituição normativa, mas não é. É uma Constituição, digamos assim, uma Constituição que ela esconde a realidade, né? Aquilo que está escrito ela não é aplicado na prática. Vamos à resposta? Sim, aqui, ó. O critério ontológico é um conceito ontológico a partir da análise da correspondência existente entre o texto constitucional e a realidade de um Estado. Na concepção, no critério ontológico, nós temos aqui a Constituição normativa, nominalista e semântica. A normativa, a Constituição consegue regular a vida política do Estado, uma vez que ela está em perfeita harmonia com a realidade social, correspondem à realidade política e social e limitam o poder. Já o conceito nominalista é a Constituição que não consegue cumprir o papel do ponto de vista ontológico, pois encontra-se em descompasso com o processo real de poder e com insuficiente concretização constitucional, mas busca regular o processo político e não consegue, não atende à realidade social e são o que? Prospectivas. Temos aqui a semântica. A semântica é a Constituição que tem a finalidade de legitimar a detenção do poder nas mãos das elites políticas, traduzindo o simples reflexo da realidade política e não tem o objetivo de regular a vida política estatal. Geralmente, nos estados ditatoriais, as constituições são semânticas. Próxima questão. Aliás, aqui está para 3 dias, vamos revisar novamente 6 dias. Constituição costumeira é aquela que, mesmo existindo um texto constitucional expresso, é derrogada pelos costumes praticados pela sociedade. Questão correta. Podemos afirmar que a Constituição Federal de 1988 é promulgada quanto à sua origem, formal quanto ao seu conteúdo. Aqui até aqui ela está correta. Promulgada quanto à origem correta, formal quanto ao conteúdo correta, escrita quanto à forma correta, rígida quanto à alterabilidade correta. Alguns autores dizem que ela é uma Constituição super rígida, mas isso é uma exceção. Tem um ministro do STF lá, que eu não vou citar o nome dele aqui, que ele entende que a Constituição Federal é super rígida. Analítica quanto à extensão, correto. Dogmática quanto ao modo de elaboração, a Constituição quanto ao modo de elaboração pode ser dogmática ou histórica. A Constituição Federal de 88 ela é realmente dogmática. Eclética quanto à ideologia, dirigente quanto à finalidade e pretende ser normativa. Bom, essa questão de pretende ser normativa, alguns autores entendem que ela é normativa. Mas essa questão eu entendo que está correta, eu não vejo nenhum erro. É isso aí, próxima questão. No que concerne ao modo de elaboração, as constituições podem ser dogmáticas ou históricas. Correto. Bom, fique atento, porque você pode confundir quanto à forma. Quanto à forma, a Constituição ela pode ser escrita ou não escrita. Escrita é aquela que está prevista em um único documento formal e solene. Constituição Federal de 88 é uma Constituição escrita. Constituição não escrita é aquela que não está prevista em um único documento formal e solene, mas em documentos espalhados, em vários documentos, espaços. Não significa que não necessariamente ela é não escrita. Ela é não escrita porque não está prevista em um único documento, mas em documentos espalhados, espaços. Em relação à origem, as constituições elas podem ser promulgadas, outorgadas, cesaristas ou plebiscitárias, que são aquelas que primeiro consulta o povo e depois essa lei ela é publicada ou pactuada. Próxima questão.
Constituições rígidas são aquelas em que há impossibilidade ou maior dificuldade de alteração do conteúdo. Bom, aqui já vejo um erro. Impossibilidade é o erro da questão, porque a Constituição rígida não há impossibilidade, mas há o quê? Maior dificuldade de alteração do conteúdo normativo. Por que maior dificuldade? Porque ela não é alterada pelo mesmo molde de alteração, mesmo molde de realização de leis complementares ou leis ordinárias. Para a Constituição ser alterada, ela somente pode ser alterada pelo rito de emendas constitucionais. Ou seja, deve ser aprovada nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Esse daqui é o rito do processo de criação de uma emenda constitucional. Constituições flexíveis, por sua vez, são aquelas em que, apesar da existência do texto constitucional expresso, os dispositivos podem ser flexibilizados mediante interpretação da Corte Superior. Processo de mutação constitucional. Bom, já vimos que essa questão está errada por causa dessa parte aqui que diz que há impossibilidade. Na verdade, há uma maior dificuldade, mas não impossibilidade. Vamos ao gabarito. Exatamente, acertando essa questão. Não há impossibilidade de alteração do conteúdo normativo das constituições rígidas, mas maior dificuldade. As constituições flexíveis, por sua vez, podem ser modificadas pelo procedimento ordinário e não mediante interpretação da Corte Superior, o que pode ser chamado de mutação constitucional. Próxima questão. No que se refere à finalidade, as constituições podem ser classificadas em constituições garantia, também chamadas de liberal defensiva ou negativa, constituição balanço e constituição dirigente ou social. As constituições garantia são sempre sintéticas e as constituições balanço são sempre analíticas. Vamos aqui analisar essa questão. Constituição garantia é aquela que limita o poder do Estado, porque ela visa garantir as liberdades, né? A Constituição balanço e a Constituição dirigente, também chamada de social. A Constituição balanço visa garantir aqui um equilíbrio entre forças políticas dentro de um país, dentro de um Estado. E a dirigente, ou social, ela visa garantias sociais, né? Ela é prospectiva. As constituições garantias são sempre sintéticas e as constituições balanço são sempre analíticas. Bom, eu não sei o gabarito dessa questão, mas ela me parece que é uma questão errada, porque as constituições garantias, na verdade, elas são constituições maiores, são analíticas, né? Porque elas visam direitos e garantias fundamentais. Vamos ao gabarito. Questão correta. Então, eu errei essa questão, né? Constituição garantia é aquela que está intimamente ligada à limitação dos poderes estatais, ou seja, que impõe limites à ingerência do Estado na esfera individual, são sempre sintéticas. Constituição balança é aquela que está preocupada em disciplinar a realidade de um Estado em um determinado período, retratando o arranjo das forças sociais que estruturam o poder. A Constituição dirigente é aquela que estabelece fins, programas e planos e diretrizes para a atuação futura dos órgãos. É caracterizada pelas denominadas normas programáticas, são analíticas. Então, as constituições dirigente, que as constituições garantia, são sempre sintéticas e as constituições balanço são sempre analíticas. Exatamente isso. Próximo, eu errei, né? Então, a Constituição costumeira é aquela que, mesmo existindo um texto constitucional expresso, é derrogada pelos costumes praticados pelas instituições políticas. Errado. Praticado pela sociedade. Sociedade seria o correto. Então, acredito que essa questão esteja errada. Vamos ao gabarito. Questão errada. Próxima questão. Conforme classificação concebida por José Afonso da Silva, as normas constitucionais podem ser diferenciadas ou separadas em diversas categorias, levando em conta a sua estrutura normativa e seu conteúdo, sendo essas categorias denominadas elementos. São os elementos orgânicos, limitativos, socio-ideológicos, de estabilização constitucional, formais de aplicabilidade. Correto. Elementos orgânicos contêm normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. Elementos limitativos referem-se aos direitos fundamentais que limitam a atuação do Estado protegendo o povo. Elementos socio-ideológicos estão consubstanciados nas normas que revelam o caráter de compromisso do Estado em equilibrar os ideais liberais e sociais ao longo do texto da Constituição, é o caso dos direitos sociais. Temos aqui também os elementos de estabilização constitucional,
que são consagrados nas normas destinadas a assegurar a solução de conflitos institucionais entre os poderes e protegem a integridade do Estado e da própria Constituição. Exemplos: artigos 34 e 36, que tratam da intervenção dos Estados nos municípios. Elementos formais de aplicabilidade dizem respeito às regras de interpretação e aplicação das normas constitucionais, como o preâmbulo, a DCT, artigo 1º e 5º, que determina que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Próxima questão. Em relação à sua origem, as constituições podem ser promulgadas, outorgadas, cesaristas, plebiscitárias ou pactuadas. Errado. De acordo com a origem, elas podem ser dogmáticas ou históricas. Vamos ver se é isso mesmo, se eu acertei, se eu errei. Deixa eu ver. Em relação à origem, é isso mesmo. Não. Quanto à origem. Bom, vamos ver aqui. Dogmática ou histórica não é quanto à origem. É quanto... Vamos aqui. Na verdade, dogmáticas ou históricas diz respeito ao modo de elaboração da Constituição. Quanto à origem, é isso mesmo. Promulgadas, outorgadas, cesarista, plebiscitária ou pactuada. Aí, se tiver dúvida, pausa o vídeo aí para dar uma lida. Eu errei essa questão. Essas classificações de Constituição, realmente, elas confundem bastante. Então, é bom revisar muitas vezes, que realmente cai em prova. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser classificada como formal ou material. Aqui sim, está correto. A Constituição Federal de 1988 se classifica como formal, pois não trata apenas de temas tipicamente constitucionais, como a organização do Estado, direitos e garantias fundamentais e separação dos poderes. Questão correta. Isso mesmo. Se quiser dar uma lida aí, pausa o vídeo, dá uma lida aqui nessa explicação. Próxima questão. Constituição programática, diretiva ou dirigente, além de prever direitos e garantias fundamentais, fixa metas estatais, fixa um plano de ação para o Estado. Está aqui correto. Fixa uma direção para o Estado seguir. A Constituição de 1988, ela é dirigente. Realmente é dirigente. Vamos ver o gabarito, questão, acredito que seja correta. Gabarito correto. A Constituição de 1988 não é uma Constituição garantia, que prevê apenas direitos e garantias fundamentais. É dirigente, pelos motivos indicados na questão. Quanto à forma, a Constituição pode ser classificada como formal ou material. A Constituição Federal de 1988 se classifica como formal, pois não trata apenas de temas tipicamente constitucionais, como a organização do Estado, direitos e garantias fundamentais e separação dos poderes. Na verdade, essa classificação não é quanto à forma, né? Porque quanto à forma, a Constituição ela pode ser escrita ou não escrita. Acabamos de resolver uma questão aqui exatamente parecida com essa, né? Na verdade, o conceito de Constituição, quanto ao conteúdo, que classifica a Constituição como formal ou material. Quanto à forma, a Constituição ela pode ser escrita ou não escrita. E vamos resolver até aqui. Essas próximas aqui 20 questões, a gente vai resolver, vou resolver aqui na parte 2 desse vídeo, ou seja, no próximo vídeo.